próxima sessão. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial. Hoje o tema, o assunto aqui do programa é osteoporose. Eu recebo nos estúdios da Rede Alesp a doutora Cristina Salomão, que é médica reumatologista, e a nutricionista Joyce Serafim, que vão participar desse Em Discussão Especial para a gente esclarecer tudo sobre osteoporose. Eu começo saudando as nossas convidadas e perguntando para a doutora Cristina. Doutora, o que é osteoporose? A osteoporose é caracterizada como uma redução da densidade mineral óssea, ou seja, do conteúdo de cálcio no osso. Para nós entendermos isso, nós temos que pensar que o osso é um organismo vivo. O osso tem células que formam e que destroem o osso. O osso tem uma matriz que é formada por colágeno e por minerais, sendo que o mais importante é o cálcio desses minerais. Na hora que eu tenho uma redução do conteúdo de cálcio no osso, uma redução da estrutura óssea como um todo, o osso se torna mais frágil e mais propenso a sofrer fraturas. A gente tem números para dizer quando que é osteoporose, quando que é osteopenia. Isso é dado através de um exame que chama... O que é osteoporose e o que é osteopenia? É importante que a gente explique também a osteopenia. É só tamanho. Entendo. É só tamanho, é só escala. Até um certo número eu tenho osteopenia, depois desse número eu tenho osteoporose. Isso a osteopenia ela é mais atenuada, é isso? Isso Tá. é a versão light. Sim, entendo. Existe um aumento de risco de fratura mesmo entre aqueles que têm osteopenia, mas a partir do momento que você atinge o nível de osteoporose, e isso é dado pelo exame de densitometria óssea, Sim. quando a pessoa se afasta mais de 2,5 desvios padrões do normal, que é dado no exame de densitometria óssea, eu tenho uma osteoporose estabelecida e um risco muito maior de fraturar. Agora, como é que funciona esse exame da densitometria óssea? O nome é complicado mesmo. Esse exame, ele analisa dois tipos de osso. Ele analisa uma amostra de osso trabecular, que é um tipo de osso que nós temos, então ele normalmente faz essa análise na coluna, que é um modelo de osso trabecular. E ele analisa um modelo de osso cortical, que é outro padrão de osso que nós temos, e ele faz a análise do fêmur. Você deita numa maca, a máquina passa sobre você, que escaneia através de uma radiação, como a do raio-x, mas com uma carga de radiação muito baixa, e aí sai um exame super bacaninha, cores, autoexplicativo, que mostra a sua densidade mineral óssea. Ele é totalmente preciso. Bastante preciso, sim. Não é totalmente preciso, não é perfeito, mas é bastante bom. Facilita o diagnóstico. Facilita o diagnóstico. Agora, Joyce, conta a relação, né, da osteoporose com a alimentação. A má alimentação, ela pode causar osteoporose? Sim, pode, né? Porque assim, o cálcio ele é formado de... o osso é formado de cálcio, né? De potássio, de outros minerais, magnésio. Então, se a gente tem uma alimentação deficiente nesses alimentos, né? Então vai faltar o cálcio, porque o cálcio a gente usa para quê? Para contração muscular também. Então, se não está vindo da alimentação, ele vai começar a tirar da onde? Do osso, né? Esse cálcio. Então, uma péssima alimentação, né? Rica em fast foods, né? Não vai ser pobre em cálcio, né? Leite, derivados, frutas e legumes, vai faltar esse mineral importante, né? O magnésio também é super importante porque precisa do magnésio para absorver o cálcio. Então ele vai ficar com essa deficiência enorme de cálcio e possa vir a ter uma osteoporose. Agora, doutora, mais de 10 milhões de pessoas têm osteoporose no Brasil, né? Um número que aumenta, é um número considerável, cerca de 1,2 bilhões de reais anualmente, né, são gastos com essa doença. Qual que é o público que geralmente é atingido? A faixa etária, como diz, né, a cultura popular, são só mulheres, as mulheres estão mais susceptíveis, como é o cenário? A osteoporose em geral
ela é uma doença da terceira idade. E se você for avaliar, 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos de idade vai ter uma fratura causada por osteoporose. E essa relação nos homens? E 1 em cada 5 homens vai ter uma fratura. E isso é um alerta, porque em geral você ouve falar da osteoporose como sendo uma doença de mulheres, mas não é uma doença só de mulheres, é uma doença que também atinge homens, normalmente com uma defasagem aí de 15 a 20 anos, mas depois de certa idade a incidência de fraturas em ambos se iguala, tanto nos homens e nas mulheres, sendo que em geral as consequências de uma fratura de osteoporose são piores no homem do que na mulher. Então, é uma população que tem que ser avaliada e que não é avaliada. Para você ter uma ideia, cerca de 15% dos homens com mais de 65 anos de idade têm osteoporose. Agora é importante a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp de forma bem didática, né? A osteoporose, ela tem sintomas ou a pessoa só percebe quando tem uma fratura, um episódio mesmo? Tratar de osteoporose é que nem tratar de colesterol. Ninguém sente que tem colesterol alto. O problema do colesterol é que depois a pessoa pode vir a infartar. Mas, por exemplo, eu fazendo um check-up de colesterol, aparece lá, teus níveis estão altos. Mas você não precisa fazer uma dieta, precisa tomar um remédio e tal. Com a osteoporose é a mesma coisa. Você faz a avaliação que o teu médico recomendou e aí você vê se você tem risco ou não e você vai acompanhando. Mas tem algumas populações especiais que a gente já sabe que tem um risco aumentado de osteoporose. Por exemplo, pessoas que usam alguns tipos de remédios, anticoagulantes, cortisona, anticonvulsivantes e outras classes de medicamentos estão envolvidos com o aumento do risco de osteoporose. Então, se a pessoa está usando essa classe de medicamentos, o médico tem que ficar alerta e acompanhar isso com mais regularidade. E, em alguns casos, nós chegamos a fazer tratamento preventivo efetivo quando o paciente tem que usar esse tipo de medicação. Nós temos doenças, por exemplo, como doenças intestinais, nas quais o paciente não consegue absorver o nutriente, e aí nós precisamos também prevenir, suplementar e tudo mais. Então, existem situações especiais que a gente já sabe que vai ter o problema, e existem pessoas nas quais a gente faz isso de rotina. Agora, Joyce. Outra coisa, só lembrando que a doutora falou de medicamento, que não sei se ela pega muitos casos, mas geralmente idosos, eles tomam muito protetor gástrico, né, que são os omeprazóis, essas coisas. E esse omeprazol, ele inibe a acidez do estômago. A ideia dele é essa, só que aí o que acontece? Eles tomam durante anos, às vezes até por conta mesmo. Na verdade, né, nos dias de hoje você começa a tomar jovem, né, não é só idoso. Né? Só que aí a gente tem que fazer um acompanhamento com o médico para ver certinho quanto tempo você vai tomar aquilo, porque ele inibe esse ácido e o cálcio, ele precisa desse fator ácido no estômago para ser absorvido. Exato, então é importante. Mas no ramo da nutrição, como prevenir a osteoporose? Como prevenir? Então, tem diversas formas, fazendo uma alimentação saudável, né? Então, assim, incluindo muitas legumes, frutas, então, legumes verdes escuros, que tem mais o cálcio, né? Então, por exemplo, brócolis, rúcula, couve tem bastante cálcio, leite derivados também, sardinha também tem bastante cálcio, gergelim também é uma fonte de cálcio, então dá para salpicar o gergelim assim na salada, né? Ou então até fazer uma pastinha de gergelim, comer com alimento, que é ótimo para a saúde. Mas você começa a aconselhar o seu paciente a partir de que idade? Tem algum grupo de pacientes que você fale, olha, você precisa ter esse cuidado com o cálcio? Ou é uma orientação que vale para todo mundo? É uma orientação que vale para todo mundo, mas como a doutora já falou, a partir dos 50 anos a gente já tem que tomar um cuidado maior ainda, né? E outra coisa também que é importante que às vezes as pessoas esquecem é fazer atividade física. Porque a atividade física, ela estimula a massa óssea. Exatamente. Né? E a massa muscular também. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, vendo alguns fatores de risco da osteoporose, alguns fatores são óbvios, como a gente explicou, mas, por exemplo, o que tem a ver, por exemplo, a doutora aqui, o tabagismo,
Uso abusivo de álcool e de remédios corticoides, Tudo a por ver, né? exemplo. Todos eles causam déficit de absorção de cálcio ou da mineralização do osso, ou interferem com a função hepática, que aí prejudica também na formação de massa óssea. Mas completando o que ela falou sobre nutrição, a partir de quando que eu devo prevenir? Na verdade, a partir da infância. Se eu guardo a criança trancada dentro de casa, sem se expor ao sol, sem praticar atividade física, com uma alimentação pobre em cálcio e nutrientes, ele não vai formar massa óssea adequada. Isso é um detalhe interessante, porque você se acha adulto e crescido aos 20 anos de idade, você não acha que não vai amadurecer mais, mas na verdade o teu esqueleto amadurece até os 30 anos de idade. Olha, então você só vai formar um pico de massa óssea quando você estiver aos 30 anos de idade. Quer dizer, a sua fase de crescimento, então, diferente do que você pensa, vai até os 30 anos. Exatamente, você ainda está formando massa óssea. E essa fase, normalmente é a fase do adulto jovem que está muito preocupado em trabalhar, que se alimenta mal, que não está correndo muito para o seu sustento, então não pratica atividade física suficiente. E esse adulto talvez nunca chegue a atingir um pico de massa óssea adequado. Agora, doutora, é importante a gente salientar, né? Um dos fatores mais importantes, né, de tratamento é, na verdade, prevenir as fraturas, né? Sim. Como funciona essa lógica? Eu tenho que acompanhar a densidade mineral óssea para prevenir fraturas adequadamente. Então, eu sei que a partir de certo nível do examezinho alterado lá, eu vou ter um risco maior de fraturas. Mas nós temos um grande problema. Nós temos tratamento para prevenir, para reduzir o risco de fraturas em quem tem osteoporose, mas nenhum dos nossos tratamentos é fantástico. Então, o importante é prevenir quedas. Mas isso você diz no mundo ou só no Brasil? No mundo. No mundo. Não existe medicamento que você fale, uau, esse é 100% eficaz. Não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Parte da prevenção é prevenir quedas. Então, o médico às vezes se preocupa muito em ficar dando um monte de remédio para o paciente, de ficar dando um monte de substâncias e esquece de orientar o paciente como prevenir quedas. Não use chinelos dentro de casa. Cuide da iluminação da sua casa. Tira aquele mundo de tapetinho que você tem espalhado pela sua casa, dos fios que estão puxados com não sei o que são gambiarras, que no meio da noite você vai tropeçar. Instale barras de proteção no banheiro, instale piso antiderrapante. Então, use um apoio de marcha, se necessário, e principalmente fortaleça a sua massa muscular. Pessoas que têm uma massa muscular adequada, pessoas que praticam exercícios, caem menos, são menos frágeis, se caírem, caem melhor, né? E não se machucam tanto e o risco de fratura diminui. Então, todo o remédio do mundo não vai substituir esses cuidados de não cair. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente associa a osteoporose a idades avançadas, a terceira idade. Mas é possível que aconteça em jovens também? Sim, é possível. Qual a incidência? É raro. Sei. É raro e quando ocorre sempre é por causa de alguma doença secundária. Existem causas genéticas de osteoporose, que aí são doenças genéticas que existem um acúmulo Existe um fator hereditário? Na osteoporose, de uma maneira geral, sim. Se você tem, minha mãe teve, eu tenho um risco maior. Se sua mãe teve osteoporose, você maior. tem um risco muito maior. Entendo. Isso entra no índice de cálculo. Nós temos um índice de cálculo de risco de osteoporose, atualmente é uma ferramenta, onde você joga um monte de dados. Esse índice se chama FRAX. É um índice internacional que foi adaptado para cada país. Nós temos o FRAX Brasil já, e nesse índice entra não só a sua massa óssea, mas se sua mãe ou seu pai tiveram fraturas por osteoporose. Isso entra no cálculo também. Agora, existe, por exemplo, crianças, por exemplo, que tiveram várias fraturas, né, durante a juventude, durante a infância. Quando elas ficam mais velhas, elas têm mais risco de desenvolver osteoporose, não? Crianças que tiveram fratura porque eram arteiras? Exato, que a maioria, né? A maioria dos casos são esses. Né? Não tem nenhuma relação. Elas tiveram fratura porque eram arteiras. Entendo, que aprontaram, exatamente. Andaram de skate. Você falou de um ponto importante de jovens também, que acabei lembrando,
que hoje em dia tem bastante jovens com anorexia, bulimia. Isso enfraquece os ossos, né? Exatamente, porque Demais. você não se alimenta adequadamente, né? Então possa ser que essa pessoa tenha uma osteoporose até mais cedo, né? Sim, sim, e mais grave. Agora vocês destacaram, né, a importância dos exercícios físicos para a prevenção. Por que essa importância toda? Porque ele estimula, né, a massa óssea, né? Então vai aumentar a sua massa óssea, então você vai perder menos também, né? Porque a gente vai perdendo tudo, na verdade, ao longo do tempo, né? Vai perdendo massa óssea, massa muscular, então a gente tem que sempre estimular essa massa para ela aumentar. Então o exercício também vai aumentar o equilíbrio desse idoso, né? Porque são pessoas que têm mais desequilíbrios, cai fácil, e vai diminuir esse risco da queda, porque vai fortalecer também o músculo, né? Agora nós vivemos numa época, né, onde o estresse é preponderante. O estresse influi no desenvolvimento de uma osteoporose também? Tá aí, achamos uma doença onde o estresse não é Não, importante. que interessante, né? Finalmente a gente achou uma coisa. Não tem influência nenhuma. Não. A queda e a hereditariedade, essas coisas agem muito mais do que o fator estresse. Agora, dentro disso, quais os tipos de exercício físico são mais adequados para prevenir a osteoporose? Exercícios contra a gravidade. Ou seja, o simples fato de você ficar de pé já ajuda a desenvolver massa óssea. Eu preciso ter a ação da gravidade sobre o osso, o peso do seu corpo sobre o osso, para as linhas de força elétrica atuarem sobre o osso e direcionarem o crescimento do osso de uma maneira adequada. Então, o exercício físico como um todo é legal. Eu sempre falo para o paciente que o exercício que ele gosta é o melhor exercício. Sim, faz mais vontade. Exercícios que trabalham equilíbrio são bons porque diminuem as quedas. Então, dança, hidroginástica, exercícios que trabalham a coordenação são bastante adequados. Mas na osteoporose, o simples fato de ficar de pé algumas horas por dia já ajuda bastante. Isso é importante, né? Isso, ou seja, o meu trabalho é o pior possível, que eu passo sentada grande parte do dia, e a dona de casa que se queixa que não conseguiu sentar um minuto durante o dia, que ficou de pé o dia inteiro, ela pode ficar feliz que pelo menos está desenvolvendo a massa óssea dela. Agora, Joyce, conta um pouquinho, a partir do momento que a pessoa descobre que tem osteoporose, quais os alimentos ela deve usar mais, o que é legal ela evitar, entendeu? Quais os hábitos alimentares que vão ajudar ela a desenvolver menos fraturas numa queda e tudo mais? Bom, então a gente tem que aumentar um pouco a questão do cálcio. Então, os principais nutrientes, cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina K também. Outra coisa importante também, que o osso ele é formado de colágeno também. Então, se a gente puder ingerir o colágeno, mesmo em forma de suplemento, também seria adequado. Alimentos que eu já falei como ricos em cálcio, né? Então, verduras verdes escuras, né? O gergelim, a sardinha, leite, derivados. Magnésio também a gente precisa, porque precisa para absorver o cálcio, né? O magnésio. E a vitamina D também, ou seja, se a gente passar mais tempo no sol, né? Não precisa ficar o dia todo no sol, mas de 10 a 15 minutos, para quem é mais branquinho, de 10 a 15 minutos. Para negros tem que ser maior o tempo, né? Então a meia hora. Tomar sol todos os dias e às vezes até ingerir mesmo suplementos de vitamina D, porque sem a vitamina D a gente não consegue absorver esse cálcio. Sim, né? Sim. Agora, dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose, né? Qual que é a melhor ferramenta de prevenção? É a comunicação, é a informação? Ou você acha que tem outros fatores preponderantes? Informação é fundamental. As pessoas têm que saber o que existe, o que elas podem fazer e principalmente onde elas próprias podem atuar para prevenir. Essas dicas que ela deu da alimentação, da atividade física, do cuidado, da preocupação com a saúde. É interessante que as pessoas têm hábito de fazer as densitometrias ósseas nos primeiros anos depois da menopausa. Mas às vezes justo nas faixas etárias de mais risco, depois dos 80 anos de idade, eles esquecem de fazer o exame.
homens que precisam se prevenir, pessoas... Agora, você acha que, por exemplo, um homem deve fazer com qual idade o primeiro check-up, incluindo A esse partir exame? dos 65 anos. Tá. É uma boa idade. Agora, em outros casos, por exemplo, uma pessoa com 45 anos teve uma fratura numa queda, é importante investigar ou é um fator que é corriqueiro também, que pode acontecer? Tem algumas fraturas que a gente olha e fala, isso tem cheiro de fratura de osteoporose. Tipo? Fratura do colo do fêmur, fraturas de vértebra, fraturas de punho, que é uma fratura especial onde o punho esmigalha, fraturas do úmero, onde o úmero ensaca como se fosse uma bola de sorvete no copinho, fraturas de costelas, traumas pequenos, às vezes a pessoa espirra, fratura uma costela, peraí. Né? Então, são fraturas com traumas mínimos ou quedas de própria altura, são coisas que fazem a gente ficar alerta e investigar. E quando uma fratura dessas ocorre em um jovem, e quando um jovem tem osteoporose, jovem eu falo gente com menos de 50 anos, jovens têm osteoporose, isso sempre deve ser investigado, deve ter alguma causa por trás. Agora, é interessante, a fratura da osteoporose, ela é diferente de uma fratura, fui jogar futebol, tive um encontro com um colega jogando, quebrei a perna. Ela é diferente? É diferente. Qual que é a diferença? Até para a gente explicar para o local da fratura e o aspecto da fratura. Entendo. Quando é um trauma, e o trauma necessário. Estou pensando no acidente de carro, qualquer outra situação. Aí você fraturou porque o impacto foi grande. Mas uma fratura de mínimo impacto ou de queda da própria altura... Que é um negócio, eu estou subindo a escada e, sei lá, fiz uma fratura na perna, é isso? Normalmente você faz a fratura quando você cai da escada. Sim. Não quando você mas exato. Mas tudo depende do tipo de queda, mas o médico que vai prestar o socorro, ao olhar a fratura, é capaz de identificar se essa fratura é uma fratura típica de osteoporose ou não. E aí ele pede um exame, né? Aí ele encaminha. O exame, e aí o médico que eu devo procurar, o especialista é o reumatologista mesmo? Um deles. Seria o primeiro encaminhamento? Existem ortopedistas que se preocupam também com osteoporose, existem endocrinologistas que trabalham com isso, existem fisiatras que trabalham com isso. Então, porque existem várias coisas que influenciam na formação do osso. Então, é uma coisa atendida por várias especialidades. Agora, em termos de políticas públicas, o SUS dá total apoio, cobertura, ou tem muito que evoluir ainda na saúde pública também na osteoporose? É fantástico, é fantástico. Existem medicamentos que são dispensados desde a rede básica, farmácia popular, farmácia de alto custo e através de solicitações especiais, que é uma via um pouquinho diferente do que da farmácia de alto custo. Mas nós temos remédios caríssimos para o tratamento da osteoporose que estão disponibilizados para quem tem risco de fratura. Agora, qual que é o efeito, né, na verdade, qual que é a ação desses medicamentos? Também prevenir a fratura, lógico, né? Mas o que eles fazem? Eles fortalecem mais o osso, é isso? Nós temos alguns tipos de remédios que atuam de maneiras diferentes. Então, nós temos os remédios que impedem que o osso seja destruído. Então, o osso... Assim, numa linguagem popular, o osso esfarela, é isso? Ou... ele fica... Você já viu uma esponja? Você já viu uma esponja? Ele fica uma bem esponja poroso. tem aquelas célulazinhas, aqueles buraquinhos. Sim. Aí você já viu aquela esponja que tem as célulazinhas maiores. Então, eu tenho menos material de esponja e mais buraco. O osso é mais ou menos assim. Ele tem essa consistência de esponja, que a gente chama de trabéculas ósseas. E aí, o espaço entre as trabéculas fica maior porque você tem menos. Então, eu tenho remédios que impedem que o osso seja destruído. E aí, a gente torce para o próprio organismo construir. Se eu tenho um mecanismo contínuo de formação e destruição óssea, se eu parar de destruir, a gente fica torcendo para construir massa óssea. E você deve imaginar logo de cara que isso não deve funcionar muito bem no idoso, que o metabolismo do idoso é mais lento. Então, isso é melhor
na pessoa nos primeiros anos de osteoporose, dos 50 aos 70 anos de idade. Depois eles já não começam a atuar tanto. E nós temos remédios que são formadores, que são anabólicos, que são formadores de massa óssea. Agora, a osteoporose ela é responsável, principalmente na terceira idade, por muitas mortes? Muitas, muitas. A chance de você morrer depois de uma fratura de colo de fêmur, que é a que a gente tem mais medo, é maior do que se você tiver câncer de mama. Isso é uma taxa de mortalidade muito alta. Para você ter uma ideia, de cada 4 pessoas que fraturam o colo de fêmur, uma morre em 6 meses. Nossa. 2 ficam dependentes de terceiros o resto da vida e apenas uma vai voltar a ter uma vida normal. Mas por que isso, hein? Ele afeta o quê? Afeta a saúde de uma maneira geral. Então, Porque é até legal a gente explicar ao telespectador isso. que é leigo. Para tá começar, assistindo. o teu risco imediato, você vai fraturar o maior osso do seu corpo. Sangra pra caramba. Você pode sangrar e vir a falecer em decorrência desse sangramento em poucas horas. Você pode falecer durante a cirurgia para tentar consertar o estrago, uma Tem vários cirurgia fatores, de grande porte. anestesia e tudo mais. Exatamente, numa pessoa que já está mais Sim. fragilizada. E você pode acontecer de, por ficar acamado, ter complicações decorrentes Pulmonares e tudo mais. pulmonares, de fragilidade Sim. decorrentes disso. Então, o que a gente fala complicado, a morbimortalidade, a doença e a mortalidade nos primeiros 6 meses é muito grande. Eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas na terceira idade que sofrem uma fratura numa costela, vai lá e perfura um órgão, né? E dá uma hemorragia e tal, e acaba levando a pessoa, né, à morte, né? E às Quer vezes dizer, simplesmente com um abraço de um neto. Exato, porque realmente o osso já está num desgaste. Olha, eu gostei muito de conversar com vocês aí sobre osteoporose, né? O nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Em Discussão da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Muito obrigada. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial. Falamos sobre osteoporose. Dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!